Você já percebeu que consegue ler as pessoas com uma precisão quase assustadora, mas raramente deixa alguém te ler de volta? Você capta mudanças sutis de humor, percebe tensões que ninguém mais vê, sente intenções não ditas. Essa habilidade parece um dom, e de certa forma é. Mas também é uma defesa que você construiu cedo, porque quando você era criança, sua segurança dependia de prever as emoções dos adultos ao redor. Você aprendeu a se tornar o termostato emocional da casa, ajustando sua própria temperatura para manter todos confortáveis. A psicologia chama isso de parentificação, quando a criança assume responsabilidades emocionais que pertencem aos adultos. Pode ser gerenciar conflitos entre os pais, cuidar de irmãos menores, ou se tornar o ouvinte oficial de problemas que você era jovem demais para carregar. Você não escolheu isso. O ambiente pediu, e você respondeu da única forma que sabia. Crescendo rápido demais, a parentificação desenvolve empatia elevada, sim. Você se tornou excepcionalmente hábil em ler rostos, vozes, silêncios. Mas essa habilidade veio com um custo. Você suprimiu suas próprias necessidades para se tornar útil, confiável, maduro. E quando a criança aprende a cuidar antes de ser cuidada, ela desenvolve empatia guardada, a capacidade de sentir profundamente os outros, mas mantendo sempre uma distância protetora. Porque no passado, proximidade significava sobrecarga, significava absorver dor que não era sua, resolver problemas que não deveria resolver. Então a empatia guardada se torna tanto o dom quanto a prisão. Você sente tudo, mas não se aproxima. Você lê os outros com clareza, mas raramente deixa alguém te ler de volta, porque deixar alguém te ler significa arriscar ser sobrecarregado novamente. Significa arriscar que suas necessidades se tornem visíveis, e no fundo você ainda acredita que suas necessidades são um fardo. Essa distância é reforçada pela independência de sobrevivência. Você aprendeu cedo a não esperar apoio consistente. Talvez os adultos ao redor estivessem lidando com suas próprias crises, ou talvez estivessem presentes, fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Não importa a razão, o resultado foi o mesmo. Você concluiu que depender de alguém era arriscado. Então você desenvolveu autossuficiência precoce, aprendeu a resolver seus próprios problemas, a engolir suas próprias lágrimas, a se virar sozinho. E essa habilidade te salvou na infância, mas na vida adulta ela bloqueia a capacidade de confiar em ajuda. Você pode estar cercado de pessoas que genuinamente querem te apoiar, mas algo dentro de você recua, porque confiar significa vulnerabilidade, e vulnerabilidade parece perigosa. Por fora você parece sábio, responsável, emocionalmente inteligente. As pessoas te procuram para conselhos, te veem como alguém que tem tudo resolvido. Por dentro, porém, há confusão e vazio. Há partes de você que nunca tiveram permissão para crescer no próprio ritmo. Você pulou da infância direto para a responsabilidade adulta, sem passar pelos estágios intermediários, onde deveria ter experimentado segurança, brincadeira, cuidado incondicional. Então você vive duas vidas ao mesmo tempo, a externa, que é madura e capaz, e a interna, que ainda está tentando entender o que aconteceu. Essa divisão gera tensão constante, e a tensão impede o repouso. Você pode estar fisicamente parado, mas seu sistema nervoso nunca desliga. Ele associa calma com perigo iminente, porque quando você era criança, os momentos de silêncio muitas vezes vinham antes da tempestade. Então relaxar parece inseguro, ser útil parece obrigatório. Você nunca descansa de verdade, porque descansar significa baixar a guarda, e baixar a guarda significa perder o controle. E perder o controle, no seu sistema nervoso, ainda está ligado a consequências ruins. Isso cria hipervigilância crônica. Seu cérebro foi treinado cedo a procurar sinais de perigo emocional. E esse treinamento não desaparece só porque você cresceu. Então, mesmo em ambientes seguros, você continua escaneando. Mesmo com pessoas confiáveis,
você continua monitorando. Não porque você quer, mas porque seu sistema nervoso aprendeu que vigilância é sobrevivência. E quando alguém finalmente oferece ajuda genuína, surge a culpa por precisar. Você minimiza suas necessidades quase automaticamente. Pede desculpas por querer apoio. Recusa ajuda mesmo quando está exausto, porque aceitar cuidado parece sobrecarregar os outros. Você internalizou a crença de que suas necessidades são demais, que você é demais. Então você se faz pequeno, se faz útil, se faz invisível. Você continua lendo os outros, mas nunca deixa ninguém te ler de volta, porque ser lido significa ser visto, e ser visto significa arriscar rejeição. E rejeição, para a criança, que cresceu rápido demais, confirma o medo mais profundo, que você só tem valor quando está cuidando de alguém. Mas a psicologia não vê você como quebrado. Seu sistema nervoso se adaptou cedo à pressão e à instabilidade. Você aprendeu responsabilidade antes De experimentar segurança, desenvolveu força antes de conhecer suavidade. E essa adaptação foi inteligente. Foi a melhor resposta possível ao ambiente que você enfrentou. A empatia guardada não é falha, é sobrevivência inteligente. É o que acontece quando uma criança precisa se tornar adulta para se sentir segura. O problema não é a adaptação. O problema é que você ainda está vivendo como se o ambiente antigo fosse o ambiente atual. Você ainda está protegendo a criança que você foi, mesmo que ela não precise mais dessa proteção da mesma forma. Você ainda está guardando sua empatia, mesmo que agora existam pessoas ao redor que não vão te sobrecarregar. Você ainda está mantendo distância, mesmo que proximidade não signifique mais perigo. A cura não exige fraqueza, significa finalmente se permitir ser lido, ser visto, ser cuidado. Significa reconhecer que a criança que assumiu responsabilidades adultas merecia descanso e que o adulto que você se tornou ainda merece. Significa entender que aceitar ajuda não te torna um fardo, que suas necessidades não são demais e que você não precisa ganhar o direito de ser cuidado sendo útil o tempo todo. O próximo passo é minúsculo. Apenas notar uma única vez hoje, quando você lê alguém, mas se fecha quando alguém tenta te ler. Talvez seja quando alguém pergunta como você está, de verdade, e você responde com uma versão editada. Talvez seja quando alguém oferece ajuda e você automaticamente recusa. Talvez seja quando você sente vontade de compartilhar algo vulnerável, mas engole as palavras antes que elas saiam. Apenas notar, sem julgamento. Não precisa mudar nada ainda. Só perceber o padrão, porque o reconhecimento é o primeiro passo. Você carregou fardos além do que uma criança deveria carregar. Você ainda está carregando esse peso. E talvez a pergunta mais importante não seja por que você desenvolveu empatia guardada, mas sim, você está pronto para finalmente deixar alguém te ler de volta? Não porque você está quebrado, mas porque você merece a mesma empatia que oferece aos outros.